Bom dia e boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é a nossa primeira aula de química, né? Primeira aula dessa disciplina que vocês vão estudar, vão saber o que ela estuda, né? Mas antes eu vou me apresentar, né? A gente não teve ainda o contato, né? Professor-aluno, então vamos lá. Meu nome é Karina, eu sou licenciada em Química pelo Instituto Federal, né? E você é professora de vocês dessa disciplina, tá? Eu quero que prestem bastante atenção nesse vídeo, porque através dele eu vou explicar tudo sobre a química que ela estuda também, tá bom? Certinho? Bom, pessoal, vamos lá então. O que é química? Pessoal, a química é a ciência que estuda a matéria, sua estrutura, sua formação e as transformações que ela sofre. Isso levando em consideração a energia envolvida em todo o processo. Então, pessoal, a química faz parte das ciências da natureza, né? E se encontra em observar os fenômenos, criar teorias para explicá-los e modelos que os representem. Então, a química está presente em tudo, desde os alimentos que consumimos, os remédios que consumimos também, nos produtos de limpeza, na agricultura e etc. Então, a química, pessoal, ela tem um vasto, assim, importância, né? Um impacto muito grande sobre a nossa tecnologia, sobre a nossa sociedade, né? Pois seus estudos desempenham um papel fundamental no desenvolvimento, né, de todos os ramos da ciência. Afinal de contas, é por meio do estudo da matéria, né, que podemos entender as propriedades e as possíveis transformações que cada substância pode sofrer, para então usar esse conhecimento em nosso benefício. Então, pessoal, é muito fácil perceber as diversas contribuições proporcionadas pela química ao longo de toda a história da humanidade. Entre elas, podemos destacar o desenvolvimento dos alimentos industrializados, o aumento do prazo de validade dos produtos, o aumento da eficácia e ação dos cosméticos, o desenvolvimento de medicações para combater as mais variadas doenças, né? O desenvolvimento de fontes alternativas de combustíveis que não sejam poluentes, produção de substâncias em laboratório e desenvolvimento de técnicas e soluções para problemas ambientais. Então, a química, pessoal, está em vários ramos. Nós somos uma química, né? O nosso organismo é uma química pura, porque a gente consegue tirar dos alimentos que consumimos a energia necessária para a gente sobreviver, né? O nosso corpo, pessoal, por exemplo, no estômago, tem um líquido chamado HCl. Esse líquido, ele é um ácido, tá? Que é responsável por digerir os alimentos que consumimos em pequenos pedaços, onde através desses alimentos a gente vai retirar, né, a energia e o alimento para nossas células. Tranquilo? Então, sem química, pessoal, não existiria nada de medicamentos, nada de desenvolvimento na agricultura, enfim. Então, a química ela é essencial para tudo. Ela que vai explicar as reações químicas que ocorrem com a matéria, né? A formação, sua estrutura e transformação. Então, professora, mas tá bom, a química é bem legal e tal, mas o que é essa matéria que a senhora tanto falou? Pessoal, matéria é tudo que possui massa, massa não é peso, e volume que esteja, no caso, massa, né? E ocupa um lugar no espaço, ou seja, que tenha volume. Então, tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço é matéria. Então, tudo que existe no nosso planeta é matéria. Por quê? Porque tem existência física e que pode ser encontrada na forma sólida, líquida e gasosa. Então, assim, tudo que existe no nosso planeta é matéria, mas eu citei aqui do dia a dia, que são a mesa, a cadeira, uma pulga, né? Uma célula, o ar, a água, a bactéria. Então, tudo, desde os pequenininhos que a gente vê microscopicamente, né? Até os grandões é matéria. Por quê? Porque tem existência física, possui o quê? Peso, né? No caso, massa, e está ocupando um lugar no espaço. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho, porque eu falei sobre a matéria. Agora eu vou falar sobre a diferença entre matéria, corpo e objeto.
Pessoal, o corpo é a parte que vai limitar a minha matéria. Como assim, professor? Eu vou citar um exemplo aqui. A matéria, no caso aqui eu citei é a árvore. A árvore não é matéria, ela não possui peso, não possui volume. Ela está ocupando lugar aí no espaço, não está? Então, quando eu pego essa árvore e corto ela em pedaços, eu estou limitando essa matéria. Então, eu chamo esse pedaço de madeira aí de corpo, tá? Então, eu tenho a árvore e quando eu corto ela, eu estou limitando essa matéria. Então, eu chamo de corpo. E através do corpo, eu produzo um objeto, né? No caso aqui, esse pedaço de madeira, eu posso fazer uma cadeira, eu posso fazer uma mesa, um guarda-roupa, uma bengala, enfim, tá? Então, corpo é uma parte limitada da matéria. Quando um corpo recebe uma função específica, passa a ser objeto. É como eu falei, a cadeira não é um objeto de função específica para nós, então ela se torna um objeto, tá bom? Bem tranquilo. Outro exemplo que a gente pode citar aqui, pessoal, é a pepita de ouro, né? Aí eu pego uma parte desse ouro, faço o quê? Uma joia, né? Faço um anel, faço uma pulseira, enfim, faço muitas coisas com essa parte aí que eu delimitei, né? Aí vocês me perguntam, professora, mas será que tudo que existe tem algo que não seja matéria? Sim, pessoal. Nesse caso, quando não for matéria, é denominado de energia, tá? O que é definição de energia, pessoal? A definição de energia é a capacidade de produzir algum trabalho, movimento ou ação, né? A energia ela é responsável pela produção de trabalho. Então, qualquer coisa que esteja trabalhando, né, está o quê? Possuindo energia. Então, a energia a gente pode ver ela em várias formas, vários tipos, né? Então, por exemplo, vem a energia térmica, que é a energia proveniente do sol, a energia mecânica proveniente dos movimentos dos carros, né, das máquinas, a energia elétrica proveniente aí da força das águas, né, ou a força do vento, né, que produz energia elétrica, energia química das reações químicas e sucessivamente a energia nuclear, a energia também cinética, que é aquela que é o que faz com que a gente movimente, né? Que essa energia ela vem dos alimentos que consumimos. Através dos alimentos que consumimos, a gente consegue o quê? Movimentar. Se a gente se alimentar, a gente não consegue movimentar. Então, é energia cinética, tá bom? Então, pessoal, a matéria, ela é mutável. O que quer dizer essa palavra mutável? Ela pode passar por várias transformações, né? E essas transformações, elas podem alterar ou não a composição da matéria, né? Igual, por exemplo, ao longo dos anos, né, do tempo aí, a humanidade tem observado que sob certas condições a matéria vai se transformando. A própria natureza, pessoal, se encarrega de muitas transformações. Por exemplo, o frio intenso vai transformar a água em gelo. A água não é matéria? Então, não houve uma transformação dessa matéria aí por causa do frio? Isso é a natureza, né? Própria que faz essa transformação. Por exemplo, o fruto não apodrece? Não é, não é a transformação que ocorreu nessa matéria aí? E existe também, pessoal, é muito importante lembrar que o nosso corpo também, né? A própria natureza se encarrega de transformar. A gente cresce, né? Fica jovem, depois vai envelhece e morre. Vai haver transformação no nosso corpo. E além disso, seres humanos também têm provocado transformações na matéria em seu próprio interesse, né? Por exemplo, quando eles conseguiram descobrir o fogo, através do fogo conseguiu assar uma carne para melhorar a sua alimentação, cozinhar os alimentos, né? Enfim, melhorar, né? Então, o próprio ser humano, ele pode transformar a matéria do seu jeito, né? Então, pessoal, como que dentro desse contexto, como que eu classifico essa alteração ou não da natureza? Eu vou classificá-las em fenômenos, né, físicos e fenômenos químicos. Os fenômenos, pessoal, é o nome dado a toda e qualquer transformação que vai ocorrer na matéria.
O físico, quando eu falo fenômeno físico, é a transformação da matéria que não provoca alteração na sua composição. Eu vou citar um exemplo aqui. Esse pedaço de papel, ele é matéria, certo? Quando eu amasso ele aqui, ele não teve um fenômeno, uma transformação física. A sua composição, o seu papel continua sendo papel, não continua? Eu não alterei sua composição, mas eu alterei a sua forma, né? Eu alterei o seu visual aqui, né? Eu alterei o seu tamanho, ele estava assim, eu alterei menor. Então, isso aqui é um fenômeno físico, tá? Quando eu quebro um copo, ele deixa de ser copo? Não. Ele só transformou aí a matéria, não teve transformação da matéria? Quando eu pego uma barra de cobre, né, e transformo ele em fios, ele deixou de ser cobre? Não, eu só alterei o seu estado físico. Tá bom, pessoal? Tranquilos? E quando for fenômenos químicos? É a transformação que provoca alteração na composição. Se eu pegar esse mesmo pedaço de papel e queimar esse papel, ele volta a ser papel? Não. Então, ocorreu uma reação irreversível. É quando transformação química, pessoal, é quando eu transformo essa matéria e ela não volta a ser como era antes, tá? Então, quando eu faço a queima desse papel, houve alteração na sua composição. Ele deixou de ser papel, tá? Por exemplo, uma fruta que apodreceu lá. Ele deixa, com o tempo, ele vai decompor e não volta a ser a fruta que era antes, né? Então, houve o quê? Um fenômeno químico. Então, como eu vou identificar um fenômeno químico? Através da mudança de cor, igual, por exemplo, a fruta, quando muda de cor, né? É um processo de fenômeno químico. A efervescência, quando eu coloco um comprimido ali na água, que ele começa a soltar os gases, ele volta a ser o que era antes? Não. Então, é um fenômeno químico. A combustão, que no caso seria a queima, é um processo de fenômeno químico, ou seja, eu queimo algo, ele não volta a ser o que era antes, e a ferrugem. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham compreendido um pouquinho sobre a química, do que ela estuda, tá? E até a próxima aula.